Oi, eu sou a Ana e nesse vídeo eu vou te ajudar a identificar se você tem ou está desenvolvendo o dom da clareaudiência. Então fica aqui comigo até o final, porque alguns sintomas são mais óbvios, são mais conhecidos, mas outros não. Às vezes são coisas mais sutis, que a gente não faz essa ligação e não percebe isso, né? E além disso, no final do vídeo tem um bônus ainda, que é um exercício para o desenvolvimento dessa habilidade, tá? Então, mesmo que você não se identifique com nenhum dos sintomas que eu vou expor aqui, não significa que você não possa desenvolver, tá? Então dá o like já, que isso ajuda bastante o canal e vem comigo. E o primeiro sintoma acaba sendo o mais óbvio e mais conhecido, que é ouvir sons que ninguém mais está ouvindo ou ouvir sons que não têm uma explicação no plano físico, né? Desde alguém gritando seu nome, você vai ver não tem ninguém, ou móveis, objetos sendo arrastados ou movimentados, você vai ver não tem nada fora do lugar, portas ou janelas abrindo ou fechando e também não tem nada, né? Às vezes são coisas mais bastante audíveis, bastante expressivas, então pode ser que você escute uma voz falando algo para você claramente, mas isso geralmente para pessoas que já têm esse dom bastante desenvolvido, né? Mas nem sempre, às vezes você pode ouvir uma espécie de sussurro, um murmúrio baixinho, que você fica com aquela sensação de que tem uma voz, uma pessoa, alguém falando alguma coisa, mas você não consegue identificar as palavras. Pode ser que você ouça vagamente uma música que você não sabe direito de onde está vindo, e aí você pergunta para as pessoas em volta, que música é essa, né? E ninguém mais está escutando, enfim. E tem coisas bastante, para algumas pessoas, assustadoras, entre aspas, porque existem casos onde as pessoas chegam a ouvir sirenes, coisas mais assim que chegam a causar efeitos no nosso corpo físico. Nosso corpo acaba reagindo àquilo, seja assim com medo ou se sentir vigiado, enfim, uma série de outras coisas. 2. Se sentir incomodado em lugares muito barulhentos, né, ou com muitas pessoas. Isso é uma coisa que acontece bastante com empatas também, né? Mas o clareaudiente, ele se sente sobrecarregado, porque é como se a mente dele tivesse com muita informação. Por isso que, se você se incomoda muito com barulho de obra, é claro que, até certo ponto, eu acho que esse tipo de coisa incomoda todo mundo, né? Se for exagerado. Mas o clareaudiente, ele se sente cansado e sugado quando ele fica muito tempo em ambientes muito barulhentos. Ou, às vezes, você sai, tá num grupo de amigos, tá lá se divertindo, mas você chega muito cansado, você chega exausto, né? Quando você volta. Então, é essencial que se você que se isso começa a acontecer com muita frequência, que tudo que é barulho te irrita, te incomoda, música alta por muito tempo, obra, barulho de trânsito, enfim, se essas coisas começam a te incomodar com muita frequência, pode ser que você esteja com uma sensibilidade maior ao som, né? Então é necessário que você tire um tempinho por dia, mesmo que seja pouca coisa, para você dar uma relaxada, para restabelecer as energias, né? Porque o clareaudiente, ele tem a sensibilidade auditiva, ele escuta mais do que as outras pessoas, mesmo que ele não perceba, mas ele escuta mais do que as outras pessoas, então, consequentemente, barulhos vão incomodar muito mais. Diálogo interno de forma imparcial. Imagine que você está com um problema para resolver ou está com muitas dúvidas, e aí, né, a gente tende a ficar questionando mentalmente certas coisas. Isso é natural. Porém, o clareaudiente, muitas vezes, ele vai responder para si mesmo de forma imparcial, ensinando a si mesmo alguma coisa, né? Porque muitas das mensagens recebidas pelo clareaudiente não vão literalmente entrar pelo seu ouvido como uma coisa física. Muitas vezes ele ouve com os ouvidos espirituais, né? Vamos colocar assim. E ele não vai ouvir uma voz de outra pessoa, ele vai ouvir a própria voz mental. Então, às vezes você se pergunta alguma coisa, você questiona, você está com uma dificuldade, e conforme você vai perguntando, você mesmo vai se respondendo e vai trazendo as respostas, né? O que não é muito comum, isso é contraintuitivo, apesar de não parecer. A nossa mente, normalmente a nossa mente consciente, ela não traz respostas, né? Quem traz são as nossas emoções, elas trazem o que está no nosso inconsciente. Mas a mente consciente, normalmente, ela não faz isso, né?
Você começa a questionar uma coisa e ela vai trazendo uma pergunta em cima da outra, uma pergunta em cima da outra, e você não consegue sair daquilo. Principalmente assuntos na qual você está muito envolvido. Mas se você se pergunta uma coisa e você mesmo se responde, percebe que nossa, mas que é uma coisa simples, muitas vezes essas respostas mentais que você recebe, elas estão vindo do plano espiritual. Então você vai ouvindo a sua própria voz mental e você vai conversando. Então, pessoas que conversam muito sozinhas o dia inteiro, né, com muita frequência, para você identificar se a pessoa ela tem algum problema psicológico por estar fazendo isso ou não, é pensar em qual é o contexto dessas conversas, né? Se a pessoa que conversa sozinha o dia inteiro, mas é uma pessoa que se põe para baixo, que a sua voz mental é seu pior inimigo, essa pessoa precisa de ajuda, né? Agora, se ela conversa consigo mesma e as respostas vêm naturalmente de uma forma gentil, ensinando alguma coisa, mas de fato acolhendo de alguma maneira, muito possivelmente esses pensamentos, né? Ou às vezes até verbalizando, tem gente que fala sozinho literalmente, né? Não só fica pensando, mas fala. Muitas vezes são informações que vêm do astral, da sua própria espiritualidade, dos seus próprios guardiões para te ajudar de alguma maneira. 4, ser um aprendiz auditivo, né? Tem pessoas que são muito visuais, que precisa estar vendo ali a pessoa falar com você, ou ver o material por escrito, ou escrever, ter o toque, né? Essa coisa do pegar, do ver o que você está fazendo. Clareaudientes geralmente aprendem muito melhor através do som mesmo, através de áudio e tudo mais. Então não precisa necessariamente ter aquele contato visual, mas ele é o tipo de pessoa que vai preferir ouvir alguma coisa a ler alguma coisa, tá? Muitos apresentam essa característica também. E por último, mas não menos importante, e esse realmente quase ninguém percebe, é ser um bom conselheiro ou ser uma boa conselheira, né? As pessoas vêm conversar com você, pode ser um amigo, pode ser um parente, às vezes até uma pessoa que você não conhece, e você sempre tem as palavras certas para ajudar aquela pessoa de alguma maneira. Mesmo que, né, e aí que está o pulo do gato, mesmo que a pessoa venha com uma situação que você não tem uma vivência, você não tem uma experiência de vida, você não passou por uma situação similar, né, semelhante àquilo que a pessoa está te trazendo, mas mesmo assim você consegue dizer as palavras certas. Muitas vezes isso significa que a própria espiritualidade está te usando como uma ferramenta para passar um conselho, uma mensagem, né? Para ajudar aquela pessoa ali naquele momento. E você está sendo um agente através da sua habilidade auditiva. E para te ajudar a desenvolver essa habilidade, eu estou trazendo um exercício, né? Para a gente trabalhar o fortalecimento do chakra laríngeo, porque esse é o chakra que está associado à comunicação, à nossa boca e aos nossos ouvidos, né? É o quinto chakra, é o chakra da garganta, e é esse chakra que a gente precisa fortalecer para desenvolver mais, cada vez mais essa habilidade. A partir do momento que a gente desenvolve, nós teremos sempre muito mais clareza das mensagens que a nossa espiritualidade está nos trazendo, seja para ajudar na nossa própria vida ou até mesmo para ajudar outras pessoas através disso, tá? E como que a gente vai fazer isso? Com as runas. Muita gente não sabe, mas as runas não são só oráculo, não. As runas são usadas para um milhão de coisas, para meditações e, inclusive, para exercícios de desenvolvimento psíquico. E a runa que a gente vai escolher para fazer isso é a runa Assur, que é a runa que está associada à comunicação, aprendizado e comunicação espiritual também. Está associada também ao sopro vital, então ela traz muito essa energia do chakra laríngeo. E como a gente está falando em clareaudiência, que é uma coisa que está associada ao som, nada mais lógico do que a gente usar a runa Assur através do Gauder. O Gauder é um tipo de magia nórdica que se traduz por encantamentos cantados ou alguma coisa parecida. É como uma espécie de mantra. Você fazer um Gauder rúnico é a mesma coisa que você chamar uma runa em forma de mantra, tá? E é isso que a gente vai fazer. O passo a passo é bem simples, basta que você escolha um momento e um lugar onde você possa ficar em estado de relaxamento, né? Que você tenha certeza de que não vai ser incomodado, interrompido. Fazer algumas respirações profundas, buscar um estado alterado de consciência e, feito o relaxamento, voltar a sua consciência para o chakra laríngeo, visualizar esse chakra, né? Como você pode fazer isso?
visualizando a runa Assos na sua garganta, de preferência na cor azul, que é a cor relacionada a esse chakra, né? Se você preferir, você pode também utilizar um cristal, né? Um cristal como a turquesa, por exemplo, que também está associado a esse chakra, também se usa para trabalhar esse chakra. E você pode programar esse cristal com essa runa, ou você pode colocar o cristal e depois visualizar essa runa, né? E aí você vai visualizar essa runa no seu chakra laríngeo e vai cantar várias vezes o nome dela, né? Chamando Assur, várias vezes o nome dela, pelo tempo que você sentir que foi necessário, intuitivamente, quando você achar que já deu por aquele momento, vai encerrando o exercício, voltando lentamente, tá? Não é nada do outro mundo, não precisa ser algo tão trabalhoso, é um exercício simples que pode ser repetido várias vezes, não tem muito segredo, né? A base dele é simplesmente você entrar em estado alterado de consciência, estado de relaxamento, você visualizar essa runa na sua garganta, se você quiser utilizar um cristal para te ajudar também, e cantar o nome dessa runa para trazer essa energia da comunicação, essa energia que vai trabalhar o recebimento e envio de mensagens, tá? E se você está achando difícil de entender, fica tranquilo, me segue lá no meu Instagram Novo das Runas, que é esse que está aqui embaixo, me manda um direct com a palavra Clara e Audiência, que eu vou te mandar um link do arquivo para você baixar esse exercício por escrito, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o like que ajuda muito o canal. Comenta aqui embaixo se você identificou algum desses sinais e se você pretende desenvolver a sua clareaudiência. E não se esquece de me chamar lá, me seguir no Instagram para receber esse exercício por escrito, tá? Por hoje eu vou ficando por aqui. Fui!